Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui juntos mais uma vez, nesse tempo que a gente reflete na Palavra de Deus, que a gente conversa sobre a verdade da Escritura, um tempo sempre para o nosso coração estar aberto, para Deus falar com a gente, para Deus trabalhar na nossa vida, para Deus nos moldar. A gente entende que se a gente abre realmente o nosso coração, se a gente se propõe a isso, Deus faz essa obra. Quero dar boa noite a esses irmãos que já estão entrando, paz do Senhor a todos vocês, que realmente possa ser um tempo abençoado na sua vida, que possa ser um tempo do mover de Deus. Aí na sua casa mesmo, se você estiver, que Deus realmente entre com uma providência, que Deus esteja trabalhando aí dentro. Deus esteja cuidando do seu lar, abençoando a sua casa poderosamente. Se você puder, convida alguém para estar junto com a gente, para participar desse momento, para a gente crescer junto, para a gente se fortalecer junto. Estamos todos na dependência de Deus e sabemos que Deus está desejoso de abençoar a nossa vida, de cuidar de nós. Quero convidar você, então, a se colocar na presença de Deus. Quero fazer uma oração para que a gente possa abrir o nosso coração para esse mover de Deus. Então, aí no seu lugar, na sua casa, com seus lábios, abre o seu coração, declara isso diante do Senhor. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós somos gratos por esse momento que a gente pode ter junto. Nós somos gratos por podermos nos reunir em Teu nome, ter a certeza de que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor ouve o nosso clamor, o nosso pedido, certeza de que o Senhor nos ama, que o Senhor fará o melhor sempre para nós. Nosso coração se abre agora para a Tua palavra, para a Tua verdade, para que a gente possa ser moldado, a gente possa ser ministrado, ser instruído pelo Senhor. Toma a direção desse momento, desse instante de reflexão e fala conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos que estão chegando agora também. Paz do Senhor a todos. Que Deus fortaleça cada um de vocês, esteja na casa de vocês. Não consigo acompanhar todos os irmãos que estão presentes, mas que Deus esteja aí cuidando de cada um, que esteja abençoando realmente o seu lar. Eu quero hoje ler um texto aqui com vocês, compartilhar um texto com vocês, que a irmã Tercília, que Deus abençoe, fortaleça, irmã, em nome de Jesus. Um texto aqui que está em Isaías, no capítulo 58, do versículo 6 até o versículo 12. Eu quero ler aqui com vocês para que a gente possa ponderar, que a gente possa refletir realmente sobre esse texto. O texto diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então se romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O texto aqui, fala claramente a respeito de um jejum, mas eu quero inserir você um pouco nesse contexto, essa ideia de que um povo falava com Deus e, na verdade, reclamava porque eles faziam jejum e Deus não respondia.
Eles se colocavam em jejum e eles faziam então das suas privações, da sua consagração, e Deus não respondia. E a resposta de Deus então é essa, a resposta do jejum que efetivamente agradava a Deus. E essa é uma questão, muitas vezes, que nós trazemos até na nossa prática do jejum, na nossa prática da consagração. Muitas vezes nós somos chamados, né, para um tempo de consagração, um tempo para a gente estar orando, para a gente estar buscando a face do Senhor, e nós nos questionamos: que tipo de jejum que eu vou fazer? O que é realmente o meu jejum? Que tipo de jejum que Deus vai se agradar? Será que é o tempo que conta? Será que é a profundidade? Será que é a restrição daquilo que eu estou comendo que vai realmente agradar a Deus? O que será que faz com que Deus realmente receba o meu jejum como uma consagração? Receba o meu jejum como um esforço, como um sacrifício, como algo que realmente se volte para Deus. Muitas vezes nós entendemos de uma forma equivocada até mesmo a forma como a gente jejua, ou o propósito do nosso jejum. Nós nos posicionamos muitas vezes em um jejum por conta de um favor de Deus. Ou seja, de alguma forma, nós colocamos o jejum como uma troca. Nós vamos jejuar e Deus vai fazer algo por mim. Então eu estou me dando, eu estou me negando, eu estou me abstendo do alimento, ou me abstendo de alguma coisa que eu gosto muito, e Deus vai olhar para isso e Deus então vai trazer um socorro para mim, Deus vai entrar com uma providência. Talvez esse seja um dos equívocos que acaba contaminando ou dirigindo o nosso coração de uma forma errada na hora que a gente vai jejuar. Eu coloquei como título aqui dessa mensagem: que jejum devo fazer, mas não porque a gente vai se voltar efetivamente para o jejum ou exclusivamente para o jejum, mas para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Porque se eu estou jejuando, qual que é efetivamente o meu objetivo? Nós costumamos dizer que a gente jejua por algo específico. Estamos jejuando por uma conversão, estamos jejuando por uma porta que precisa se abrir, estamos jejuando por uma interferência de Deus. Nós colocamos uma causa e colocamos um preço. Nós colocamos algo que nós queremos, que nós precisamos, e consideramos que podemos negociar com Deus na forma de um preço, na forma de algo que nós faremos, e isso efetivamente, decididamente moverá a mão de Deus. Mais uma vez, esse talvez seja um equívoco em relação ao jejum. Porque Deus, na verdade, Ele não faz as coisas porque a gente merece. Deus faz as coisas pela graça. Não é por merecimento que nós somos, então, abençoados por Deus, mas é pela graça. E se em algum momento eu estou mudando isso, eu estou trabalhando de uma forma diferente, significa que o meu relacionamento com Deus não está mais pautado pela graça. Se eu então estiver jejuando e achando que na minha forma de jejuar, então Deus está me devendo por conta do meu sacrifício, quem está no comando sou eu, não é Deus. Porque aí Deus passa a ser alguém que tem uma obrigação de me servir. Entende que se eu busco a Deus, estou nesse propósito de jejum, significa que eu penso que o meu jejum comanda Deus, que o meu sacrifício comanda Deus, que eu coloco Deus então numa posição de devedor e Ele então deve cumprir uma obrigação para comigo. Onde está o erro, onde está o equívoco para que chegue nesse ponto? É justamente a gente iniciar um jejum imaginando que Deus tem que fazer algo para mim. Ou iniciar esse jejum imaginando essa troca, essa permuta, e aí sim o meu sacrifício me dá crédito, e Deus então tem um débito. Mas o jejum não tem esse propósito. O jejum tem um propósito de nos alinharmos com Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos de alguma forma mortificando a nossa carne, estamos negando a nossa carne para que o Espírito que habita em nós prevaleça. Se nós olharmos a palavra de Deus e olharmos as expressões, por exemplo, de jejum no Novo Testamento, elas são bastante restritas. Jesus não instruiu a respeito do jejum, ele instruiu a respeito da hipocrisia e citou o jejum. Ele traz a ideia do jejum, mas ele traz a ideia do jejum que não deveria ser feito segundo o padrão do hipócrita, segundo o modelo do hipócrita. Ou seja, ele fala da intenção, daquilo que está no coração, daquilo que move realmente a pessoa, que move
o crente, o Filho de Deus, a consagração que move ele ao jejum. O que o move, então, para isso é que faz toda a diferença. O texto que nós trazemos aqui, como já citamos, né, não está no texto, mas é o contexto, o povo de Deus reclamava porque eles estavam jejuando e Deus então não estava respondendo, não estava atendendo. E aí então o texto diz assim, porventura não é esse o jejum que agradaria a Deus? Não seria esse um jejum, vamos dizer, aceito por Deus? Um jejum que Deus poderia dizer, não, esse jejum é real, esse jejum é verdadeiro. Se nós pensarmos assim, podemos imaginar, bom, então eu quero entender qual que é a receita, qual que é o me abster, qual que é o prazo desse jejum, como que funciona efetivamente esse jejum, para que eu possa realmente fazer igual. Eu quero fazer um jejum que agrada a Deus. Ok, já entendi, eu não vou fazer uma troca com Deus, mas o meu jejum, ele precisa ser um jejum que Deus receba. Porque o jejum daquele hipócrita, quando ele se posicionava como alguém que efetivamente estava jejuando, por ter uma aparência cansada, ter uma aparência de quem estava realmente sem se alimentar, de alguma forma ele não queria um reconhecimento de Deus, um favor de Deus, o que ele queria era um reconhecimento dos homens. E claramente a Bíblia condena esse tipo de postura. Qual é o jejum, então, que agrada a Deus? Parece que quando esse texto fala um pouco sobre isso, ele não fala sobre o se abster do alimento. Não que o jejum não seja isso, ele é, mas parece que tem algo fundamental que precisa ser trabalhado. O texto fala então sobre isso. Sobre soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, libertar os oprimidos e despedaçar os jugos. Parece que existe uma postura que realmente marca a presença de Deus para aquelas pessoas que estão fazendo jejum. Ou seja, o jejum ele não é só uma abstenção do alimento, mas é uma entrega efetivamente ao relacionamento com Deus, uma entrega efetivamente ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao plano, ao projeto de Deus. Uma entrega àquilo que Deus tem, àquilo que Deus espera, aquilo que Deus considera como os seus, como a sua família. O texto, então, ele diz para nós claramente, não é esse o jejum que escolhi? Então não tem uma marca de sermos do reino nesse jejum? Esse jejum, então, não seria uma prática que estaria me fazendo diferente? Sim, a consagração do alimento faria parte, mas a minha forma de viver não seria diferente? Eu vou ler aqui numa outra versão, na linguagem de hoje, o mesmo texto que nós lemos, o versículo de número 6, que diz assim, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. Esse jejum, então, que Deus espera, que Deus propõe, envolve, então, algo diferente. Essa ideia de jejum, então, proposto ali no texto bíblico, mostra uma maneira diferente de viver. Uma maneira que possa realmente fazer diferença na vida do outro. Então parece que até mesmo quando nós falamos em consagração e falamos em jejum, nós consideramos o outro como alguém fundamental nessa história. Aqui diz, solte as ligaduras da impiedade, desfaça ataduras da servidão, liberte os oprimidos, despedace o jugo. Será que nos nossos relacionamentos nós estamos vivendo exatamente dessa forma? Será que nós estamos soltando as ligaduras da impiedade, desfazendo as ataduras da servidão? Quantas vezes nós, nesse processo, até mesmo que da nossa caminhada cristã, nós nos sentimos aptos a julgar os outros? Isso é uma tendência nossa.
Isso, na verdade, é uma tentação nossa de julgar as outras pessoas. E conforme nós aprendemos da palavra de Deus, nós podemos ou sermos humildes diante da verdade da Escritura, ou sermos soberbos diante da verdade da Escritura. Lembra que Paulo, quando ele conversou com Deus a respeito do espinho na carne, tinha uma mensagem muito importante para ele, que o espinho era para que ele não se ensoberbecesse. Que aquilo que ele estava tendo de relacionamento com Deus não o fizesse soberbo. Então ele tinha um espinho na carne. Aquele espinho na carne é como se fosse uma lembrança de quem ele era, de onde ele veio, que ele realmente precisava de Deus. Ou seja, a verdade de Deus, a Escritura, ela pode mexer de acordo com o nosso coração e nos levar para lugares totalmente opostos. Eu posso então me colocar na humildade por ser impactado pela Escritura, como ao mesmo tempo posso me colocar na soberba por achar que eu domino isso. E muitas vezes aquele que se coloca então de uma forma com o coração mais endurecido na soberba, ele acha que ele é apto para julgar os outros, porque ele entende o que é certo e o que é errado, e ele tem um conhecimento da Escritura. Então é como se ele fosse alguém pronto, preparado para julgar os outros segundo essa Escritura. Esse lugar é um lugar perigoso, porque não cabe a nós. O próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas que ele veio para salvar. Que o juízo viria por conta das pessoas aceitarem ou não a sua palavra. O juízo viria por conta do que as pessoas iam fazer com aquilo que ele estava falando, mas não ele iria julgar alguém naquele momento. Era um momento de salvação. O momento ainda que nós vivemos é um momento ainda de salvação. Nas nossas posturas, muitas vezes estamos colocando peso sobre as pessoas, até julgo sobre as pessoas por falta de perdão. Ainda que entendemos que a falta de perdão é um grande peso para as nossas vidas, nós muitas vezes amarramos as pessoas, prendemos as pessoas por conta de uma falta de perdão. E aí nós queremos ter um relacionamento íntimo com Deus. Com um Deus que perdoa, né? Com um Deus que nos salva, com um Deus que nos acolhe, com um Deus que nos ama. Como consigo, então, ter um relacionamento dessa forma com aquele que está próximo de mim e declarar que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus? Eu não posso, então, me colocar junto a Deus de uma forma íntima, de uma forma de relacionamento, se eu tenho uma atitude dessa forma com os irmãos, dessa forma com as pessoas que me cercam. O texto, quando fala, então, esse é o jejum que eu quero, Deus está falando mais uma vez conosco, através da Escritura, sobre o negar a si mesmo. Nós trazemos a expressão do jejum como um negar do meu desejo, um negar da minha vontade, um negar do meu apetite, um negar da minha fome, da minha vontade de comer, por exemplo. Mas o negar a mim mesmo, ele tem que anteceder isso. Ele tem que anteceder esse momento do sacrifício extra, do sacrifício do dia a dia, do sacrifício da consagração. É o sacrifício de uma vida que esse antecede. É o negar a mim mesmo. Se nós avançarmos, então, essa marca do reino, ela precisa estar presente no jejum. Ainda que o jejum não é para o outro ver, mas é para que Deus esteja vendo. Imagina que Deus está, então, avaliando o meu jejum e o seu jejum, porque se o texto que nós compartilhamos aqui diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, ou seja, não é a ideia que me agrada, não é esse o jejum que eu quero. Se é esse o jejum que eu quero, é porque é esse o padrão, esse é o modelo, então aquele sacrifício está sendo avaliado. Aquele sacrifício está sendo considerado, pesado, medido. E se ele é, então, apenas um se abster do alimento, e não uma consagração de coração, ele não fala do reino. Ele não tem intimidade que eu digo que busco no jejum, intimidade do reino, entendimento das coisas de Deus. A marca do reino, então, tem que estar presente. Uma outra marca para eu considerar aqui com você é a marca do amor. O texto fala sobre isso. O texto mostra se desprender
daquilo que de alguma forma é meu, aquilo que de alguma forma eu tenho. E essa expressão é tão interessante porque quando nós falamos do jejum, nós não estamos falando de, por exemplo, eu me abster de um alimento que eu não como. Não é me abster de algo que eu não como nunca, que eu não como jamais. Eu vou me abster de comer leitoa, por exemplo, mas eu não como leitoa. Então não adianta, isso não é um sacrifício, não é simplesmente nomear, é aquilo que você. É a sua refeição, é o seu tempo e as suas várias refeições, é o ingrediente que é tão importante para você, que faz com que você deixe de ter o mesmo tipo de satisfação na hora da refeição. Ok, mas aquilo é disponível para você. Ou seja, você abre mão de algo que é disponível. E essa marca, ela precisa estar na sua conduta e não só no seu jejum. A marca de realmente se desprender. O texto, quando fala dessa marca de amor no jejum, que traria, segundo uma avaliação de Deus, uma provação, porque o texto diz o que eu quero, ou seja, o que eu desejo, aquele que eu gostaria que fosse. Então Deus se agrada com esse tipo de jejum, ele tem uma marca de quem, como diz o texto ali, reparte o pão. Aquele que compartilha com os outros, então. Aquele que acolhe o desabrigado, que compartilha o seu teto, que compartilha aquilo que tem com outros. Aquele que cobre o despido. E para cobrir o despido, há necessidade de que eu use algo que é meu para cobrir aquele que não tem. Aquele que não se esconde de ajudar o próximo, mas estende a mão para ajudar o outro. Veja que essa marca de amor, ela é uma marca do nosso relacionamento próximo com Deus. É a marca da nossa intimidade com Deus, é a marca de Deus em nós. Se Deus realmente reina em nós, se Deus realmente opera na nossa vida, se nós somos efetivamente amigos de Deus, se nós estamos andando junto com Deus, então existe uma marca clara de amor. E aí sim, o jejum é importante? Sem dúvida que é. Mas num coração que ama. Alguém que tenha uma atitude de amor. Alguém que se posiciona efetivamente em amor. Ou seja, parece que aquele mecanismo do jejum, aquele procedimento do jejum, ele precisa estar acompanhado de algo além. Nós costumamos dizer que se o propósito seu é estar se aproximando de Deus, você deve jejuar e orar, como diz a palavra de Deus. Você deve, então, estar se colocando diante de Deus. Deve permanecer em oração, porque se não estiver acompanhado da oração, o seu jejum é só uma dieta, é só uma abstenção. Não tem um tempo para você experimentar a ausência da influência da sua carne e um fortalecimento do teu espírito para que você esteja, então, na presença de Deus. Ou seja, a sua abstenção do alimento, que deveria te proporcionar isso, te levar a isso, seria, então, de alguma forma recheada das orações, daquela conversa com Deus de aproximação. Mas se o meu coração está longe dos quereres de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, não adianta os jejuns apenas, ele não substitui o modelo da minha vida. O jejum, ele me complementa e me leva para mais próximo, uma intimidade maior com Deus. Mas ele não tem o poder de substituir ou compensar o meu comportamento inadequado. Na verdade, nada compensa o meu comportamento inadequado senão o arrependimento e o perdão, o pedido de perdão. Não tem outra forma, não tem como as minhas atitudes boas compensarem as minhas atitudes equivocadas, ruins ou pecaminosas. Não dá para substituir. Não dá para tirar uma média, não funciona assim com Deus. A palavra de Deus, quando conta aquela expressão de Senhor, em teu nome nós fizemos muitas coisas, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos a obra, em teu nome nós fomos uma bênção. O que diz naquele texto a recusa do Senhor? Eu nunca vos conheci, diz o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês faziam coisas boas, mas vocês faziam coisas
inadequadas, erradas, pecaminosas, e uma não compensou a outra. Ou seja, de uma fonte que sai água doce e amargosa, tenha certeza que a amargosa prevalece, porque ela faz amarga as doces. Então, naquele texto, quando condena essa atitude, a palavra está falando claramente. Não houve intimidade. E quando eu vou fazer um jejum, a minha busca essencial é de intimidade, e aquilo então que antecede o jejum é o meu comportamento, o meu posicionamento diante de Deus e de acordo com a palavra de Deus. De acordo com aquilo que Deus espera de quem o representa. De quem de alguma forma fala no nome dele, de alguma forma fala as verdades do reino. Se eu quero intimidade com Deus, eu espero que Deus esteja me aceitando na presença dele. Se eu quero intimidade com Deus, eu imagino que eu vou chegar com confiança diante do trono da graça. E chegar com confiança significa que eu procurei o perdão dos meus pecados para poder chegar diante de Deus. Eu não cheguei lá com arrogância, eu cheguei com confiança. Nós nos posicionamos assim. Se nós olharmos para o nosso jejum e ele simplesmente for uma prática que compensa na minha cabeça, no meu coração, de que compensa o meu erro, eu estou equivocado. As marcas que aparecem aqui são marcas fundamentais daquele que deseja efetivamente intimidade com Deus. Aquele que se propõe, por exemplo, a fazer um jejum, mas se propõe de coração a se aproximar de Deus. Essa marca que nós falamos, a marca do reino que tem que estar ali naquele que jejua, a marca do amor que tem que estar ali naquele que jejua, ainda traz uma outra marca. O texto diz para nós com clareza que Deus entraria com uma providência, que haveria então a resposta, afinal de contas, do jejum. Eu vou ler aqui uma expressão então do texto que nós lemos, mas numa outra versão que diz assim: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Se tirares do meio de ti, outra versão, o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Quando Deus está falando, o texto está trazendo para nós essa expressão de algo que Deus iria fazer, um mover de Deus por conta de um jejum, um mover de Deus como resposta ao jejum, traz toda uma postura dizendo, olha, mas e isso aqui? E esse comportamento? E estas coisas? E esse posicionamento? Você não vai considerar? O texto eu vou ler aqui: se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. A marca de paz é essencial no relacionamento nosso com Deus. A marca de paz, bem-aventurado os pacificadores. Nós somos um povo de paz que nós costumamos declarar uns aos outros a paz do Senhor. Nós trazemos isso como uma expressão de saudação, como uma expressão de despedida, como um desejo sobre a vida do outro. Então, se nós não tivermos paz e não formos aqueles que promovem efetivamente a paz, como posso eu estar alinhado com Deus e dizer, através do meu sacrifício do jejum, que eu quero intimidade com Deus? Se eu sou aquele da contenda, se eu sou aquele da confusão, se eu sou aquele que é o acusador dos outros, se eu sou aquele que não acolhe, aquele que não respeita, aquele que aponta o dedo, aquele que xinga, que ofende. Se eu sou esse, como vou então jejuar e falar através do meu posicionamento,
Como que eu vou através, então, da minha atitude? Como que eu vou através dessa minha consagração, desse meu rito? Como que eu vou falar para Deus ou expressar: Deus, eu quero intimidade com o Senhor? Nós estamos equivocados se o nosso jejum não for um jejum que começa no nosso coração. Um jejum que parte do nosso coração. Que parte de dentro de nós. Se nós olharmos Daniel, por exemplo, naquele tempo que tanto a gente fala a respeito do jejum dele, o texto diz ali que ele decidiu firmemente não se contaminar. O jejum dele, aquela abstenção, aquela postura dele é uma postura de não se contaminar. Não era uma postura de não ter satisfação ou prazer, mas era entendendo que aquilo seria uma contaminação. Ele decide no seu coração e aí carrega isso para suas atitudes. Carrega para um testemunho, carrega para uma abstenção, carrega para uma prova, inclusive, para um milagre, que era ele estar mais saudável depois do jejum, mas isso parte do coração dele, inicia no coração dele. E o texto que nós lemos fala muito sobre essa ideia, pera um pouquinho, esse é o jejum que importa. Então eu não estou falando aqui apenas do jejum, eu estou falando de uma vida. E nós, às vezes, achamos que nós podemos nos posicionar de uma forma qualquer, diante das adversidades, diante das pessoas, diante das contrariedades, diante das opiniões diferentes, diante dos perdidos, nós podemos nos posicionar de qualquer forma. Nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos agir de qualquer forma. Quando nós jejuamos, nós, de certa forma, estamos pagando um preço. Nós estamos querendo que Deus opere em meu favor. Não há intimidade. Não há intimidade se não houver uma vida transformada, um coração que move, um coração movido pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, e que efetivamente move Deus. É o coração movido pelo Espírito que chega diante de Deus. E que faz com que essa intimidade se aumente, que ela se eleve. E como diz a palavra, se nós estivermos nele e ele em nós, nós podemos pedir até qualquer coisa. Ou seja, se em última instância o meu jejum ainda vem com um pedido, tem algo que antecede. Essa intimidade. O texto diz para nós, aqui como resposta de Deus, no versículo 8, diz: então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, e eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. A luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente as casas que tinham caído. Essa resposta de cura, de direção, de proteção, de socorro, de luz, de sustento, proposta de saúde, de força, de cuidado do jardim, da fonte que não para, da restauração, do fortalecimento, da reestruturação do testemunho e da vitória. Parece que tudo isso é tudo que a gente sempre quis, é tudo que a gente deseja. Mas eu vou dizer para você, todos esses desejos parece que o Senhor tem prazer em nos conceder. E não num momento do jejum, mas numa vida transformada, e sim o jejum pautando para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor. Para que a gente viva efetivamente tudo isso.
Ou seja, Deus não vai fazer tudo isso simplesmente como um toque milagroso, mas essa é a nossa vida. Porque o texto fala sobre restauração de cidades, de muralhas, de casas, e fala de uma fonte que não para de jorrar, e fala de um jardim cuidado, e fala de saúde, de força, de guia, de orientação, de sustento. Parece que tudo isso é um relacionamento íntimo com Deus. Onde que eu quero chegar com essa reflexão? É a gente entender a pergunta inicial: que jejum que eu devo fazer? Do que eu devo me abster? Eu vou dizer para você: o que você deve tirar? O que deve ter menos? O que precisa subtrair? É você mesmo. É menos de mim. É menos de mim. É menos do meu desejo, é menos da minha vaidade, é menos das minhas opiniões, é menos dos meus juízos, é menos do meu alimento, mas é menos de mim. É mais do Senhor em mim. Importa que eu e você estejamos diminuindo para que Ele cresça em nós. Para que isso aconteça não lá fora, simplesmente. Nas palavras de João Batista, ele declarava claramente sobre um ministério, mas o quanto que essas palavras servem em nós? Menos de mim, da minha carne, e mais de Deus em mim. Se eu quero realmente um jejum, se eu quero me consagrar, se eu quero ter uma intimidade com Deus, se eu quero ver minhas orações acolhidas por esse Deus, e como diz a própria Escritura, até mesmo respondidas, Deus precisa estar mais em nós. E nós precisamos deixar isso acontecer. Nós precisamos ter menos de nós mesmos. Nós precisamos ter mais realmente de Deus em nós. Eu não sei se você está no meio de uma consagração de jejum. Em breve eu quero convidar a igreja toda, não hoje, mas nós vamos voltar a falar nesse assunto, vou trazer esse assunto porque nós precisamos trabalhar algumas coisas fundamentais. E eu vou falar, inclusive, a respeito de um jejum que eu vou estar propondo para toda a igreja. Mas eu quero que você avalie, não aquele que está por vir, mas se você está numa consagração agora. E se você não está, você pode consagrar, mesmo que você não esteja em jejum, consagrar a sua vida, efetivamente. Olhar para esses pontos aqui e pensar: o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso me posicionar diferente? Quero convidar você a refletir agora. E quero chamar você para estar comigo no domingo na igreja. Seja, se você não puder estar fisicamente, nesse próximo culto, domingo, nós temos a escola bíblica às 9 horas, no culto às 10 horas. Se você não puder estar fisicamente, que você esteja nos acompanhando por esse canal mesmo. Mas que a gente esteja junto. Existem alguns desafios que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos assumir. Um dos desafios que nós estamos falando hoje, quando a gente fala de jejum, é menos de mim mesmo. Mais de Deus em mim. Então, mesmo que você não esteja se consagrando na questão do alimento, você pode hoje se preparar para esse relacionamento mais íntimo com Deus, para esse relacionamento mais próximo de Deus. Será que você não pode olhar para isso e ver desse cardápio o que você está tirando? O que você pode tirar? O que ainda está presente que não é o que Deus escolheu? Não é o que Deus espera da minha vida e da sua vida? Nós falamos aqui de algumas marcas muito claras. A marca do reino, a marca do amor e a marca da paz. Presente na nossa vida, na vida de quem se consagra. Convido você a refletir agora nessa oração, olhar para dentro de você e se posicionar agora. Menos de você. Esse é o jejum que você deve fazer. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a chance de escolher. O
O Senhor apresenta diante de nós caminhos que nós podemos decidir, opções que nós podemos escolher. O Senhor apresenta para nós, ó Deus, a chance de decidirmos ser livres, santos, filhos, sermos uma bênção, sermos um instrumento nas tuas mãos, nos abstermos dos prazeres desse mundo para nos aproximarmos do Senhor. Quantas escolhas estão diante de nós? Mas parece, Deus, que algumas escolhas elas são fundamentais para que a gente possa efetivamente estar perto do Senhor, para que a gente possa dar continuidade nas nossas escolhas. Escolhas fundamentais, elas antecedem as outras. Escolhas fundamentais, elas falam sobre um nivelamento, sobre um relacionamento, sobre uma disposição. Então, Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor o nosso coração. E a despeito, Deus, de todas as consagrações e jejuns, nós queremos dizer, Pai, que nós entendemos que o nosso coração precisa se alinhar com o Senhor. Que a nossa vida de adorador, a nossa vida daquele que se consagra, daquele que busca, precisa ter algumas marcas. Marcas que são do Senhor, marcas do Teu reino. Identidade com o Senhor, identidade com o amor do Senhor, identidade com o mover de paz do Senhor. Deus, nós queremos isso, nós queremos esse posicionamento, nós queremos essa postura, nós queremos essa escolha, essa decisão. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos, ó Deus, ao decidir uma consagração em jejum, de abstenção de alimento, nós queremos estar com o coração alinhado com o Senhor. Nós queremos estar debaixo da graça, do Teu favor. Portanto, Deus, fala no nosso coração e nos orienta, nos corrige, nos molda, nos ajuda a acertar, nos ajuda a sermos diferentes. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Deus, estende a Tua mão sobre nós. Nos perdoa. Nos perdoa por nós sermos superficiais em tantas coisas. Nos perdoa, Deus, por negarmos a voz do Teu Espírito tantas vezes. Nos perdoa, Deus, se em algum momento nós achamos que bastava fazer um jejum e tudo estaria resolvido, nós seríamos atendidos, contemplados e mais santos. Nos perdoa, Deus, e nos faz diferente. Toca agora nas nossas vidas, nos nossos corações e vem nos fortalecer para uma jornada de transformação. Abençoa cada um de nós. Que a paz do Senhor, Pai, que nós tanto declaramos, que ela possa realmente estar no nosso coração hoje. Que a gente possa ser envolvido pela Tua voz. Que a gente possa ser envolvido pelo Teu poder. Que a gente possa ser envolvido por essa esperança. Cuida de cada um de nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe o menos de nós como oferta, como sacrifício, como abstenção diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por esse tempo que você passou aqui junto. Mais uma vez quero enfatizar, esteja conosco na igreja no domingo, a partir das 9 horas, escola bíblica. E logo em seguida, às 10 horas, nós temos o culto. Vai ser muito bom a gente poder estar junto, a gente poder caminhar junto. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a família de vocês, cuide de vocês e livre do mal, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.